Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Eu estava falando com Deus e aí me veio um pensamento. Tem pessoas que falam assim, mas Deus não fala comigo, pastor. Por que Deus não fala comigo? Aí eu fiquei pensando, mas para que Deus vai falar com uma pessoa que não ouve? Não adianta falar com alguém que não ouve. Você já não ouviu aquele negócio assim, nem falo nada com a Maria, ela não fala, ela não escuta. A gente fala com ela, ela não ouve. Não tem? Às vezes não acontece no dia a dia, mas com Deus é a mesma coisa. Eu quero que Deus fale comigo, mas eu não ouço, eu não dou atenção àquilo que Ele me fala. Aí não adianta, eu não posso ser aquela pessoa que não tem ouvidos para ouvir. O Senhor Jesus, Ele fala em várias situações, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando você passar a ouvir, quando nós passarmos a ouvir verdadeiramente o que Deus está falando, nós vamos experimentar de novos tempos de força espiritual, de um novo tempo de força espiritual. O Senhor Deus, Ele quer, o Senhor Deus, Ele anseia pelo teu sucesso, mais do que qualquer outra coisa. Você é filho, qual é o pai que não quer ver o sucesso do filho? A Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus que é bom, dará aquilo que Ele pedir. Agora é aquele negócio, tem que ouvir, né? Você tem que ser aquele filho que ouve, ó. Portanto, preste atenção nisso aqui, ó. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Segue. E também, primeiro tem que se arrepender e se voltar para Deus. Se arrepender do quê, pastor? Do tipo de vida fora da palavra de Deus. Tem pessoas que, apesar de estar na casa de Deus, o tipo de vida que ela tem é um tipo de vida fora da palavra de Deus. Não posso, eu tenho que ter uma vida de acordo com o que a palavra diz. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. E ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Irmão, não vai ter um novo tempo de força espiritual nas nossas vidas se nós não nos voltarmos para Deus, se nós não nos arrependermos dos pecados. Tá bom, eu parei de prostituir, parei de roubar, parei de enganar, parei de fazer um monte de coisa, mas ainda sou aquela pessoa que retém mágoa no coração. Eu tenho que me arrepender desse tipo de comportamento. Às vezes eu me entristeço. Eu estava conversando com uma pessoa, quando a pessoa é apertada que ela mostra o que ela tem dentro dela. Não, é que pastor, eu sou assim mesmo. Então você tem que mudar. Tem que ter a natureza de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando foi provocado, ele não se comportou, ele não retribuiu da mesma maneira. Por quê, pastor? Manso e humilde de coração. Eu tenho que ser manso quando eu tenho que ser manso, gente. O fruto tem que ser produzido na estação própria. Quando eu preciso ser manso, eu tenho que mostrar que eu sou manso. Você está compreendendo? Aí eu sou apertado, sai de dentro de mim uma coisa que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a palavra. Não, irmãos, tem que haver uma mudança. Vê para mim novamente o Atos 3,19. Olha só, portanto, irmão, nós somos de Deus, isso não se discute, mas não é porque eu sou de Deus que eu sou perfeito. Por quê, pastor? Nós estamos em estado de metamorfose. Todos nós, eu, você, todos nós estamos em estado de metamorfose. Você está compreendendo? Então, o que tem que fazer, pastor? Aparar as arestas. Aquilo que está fora, nós temos que começar a remover, a tirar da nossa vida. Mas só que nós temos que ser verdadeiro conosco. Eu tenho que ser verdadeiro comigo, você tem que ser verdadeiro com você. Tem coisas que não cabem para nós que pertencemos a Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Não, esse comportamento eu não posso ter. Eu tenho que me arrepender disso daí. Eu tenho que mudar essa minha atitude, não está correto. Quem é de Deus não pode agir assim. Tem que ser verdadeiro comigo. Você está compreendendo? Sim ou não? Portanto, arrependam-se
e voltem para Deus. Para mim voltar é porque eu estava e não estou mais. Porque senão eu vou voltar. Vou voltar de um lugar que eu nunca fui. Vou voltar para um lugar que eu nunca estive. Quer dizer, a pessoa até estava, mas saiu de alguma maneira da presença de Deus. Saiu de alguma maneira da vontade de Deus. Você está compreendendo? Tem pessoas que nunca saíram da igreja, mas da presença de Deus já saíram há muito tempo. Já não andam com Deus há muito tempo. Não, eu tenho que andar com Deus. Eu tenho que estar na palavra. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E aí segue o 20. E também, porque se eu não me arrepender, se eu não me voltar para Deus, eu não vou ser perdoado e o resto não vai vir. E também, para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Ele é a força, sem Ele eu não vou ter condições. É Deus que me dá força para vencer. Sem Ele eu não vou ter condições, eu não vou ter a força que eu preciso para resistir. Muitas vezes o que eu tenho que resistir é o tempo. E às vezes o tempo ele é pesado. Eu tenho que resistir ao tempo. Então o que tem que fazer? Meu amor tem que aumentar. Por quê, pastor? Com amor eu não vou nem sentir o tempo. Se o meu amor for maior, eu não vou nem sentir o tempo. O tempo pesa. Porque eu estou querendo, e parece que está demorando, e que não vem, não vem. Daqui a pouco a pessoa está abatida. A Bíblia diz isso. Está lá no livro de Provérbios. A Bíblia diz que o desejo demorado abate a alma. Está demorando, daqui a pouco eu estou abatido. Agora, se eu tiver força, eu não vou sentir o peso do tempo. Então tem que buscar, tem que se envolver com Deus lá. Provérbios 13, 12. A espera demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida, o desejo realizado. Coloca na linguagem de hoje para mim. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Uma pessoa doente, ela fica de que jeito? Já viu uma pessoa doente? Ela fica fraca. A pessoa doente fica fraca. Tem pessoa... Pode conversar na minha reunião, não. Tem pessoa que às vezes, é aquele negócio, ela não está doente fisicamente, não. Fisicamente, ela está forte, que não é brincadeira, mas está doente espiritualmente. E aí, pastor? Ele está fraco espiritualmente. Hoje acabou o culto pela manhã, fui atender uma senhora, tadinha. Deu até dó. Coloquei a mulher, mas manifestou um demônio tão brabo, tão violento, jogou a mulher para o chão. Que tristeza. Mas aquele negócio, a pessoa, ela está na igreja. Só que ela está longe de Deus. E nós não podemos. Temos que nos aproximar, temos que nos envolver. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Então tem que falar para Deus, Deus, o Senhor tem o tempo do Senhor, meu Pai. E às vezes é aquele negócio, o tempo do Senhor é o tempo certo. Mas eu não estou preparado para esperar, então me prepara, me dá a força que eu preciso. Chega e conversa com Ele com sinceridade. Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha estrutura. E a palavra de Deus diz que não vem tentação sobre vós, senão suportável, mas fiel é Deus, que juntamente com a dificuldade nos dá o escape. Então chega para Ele, eu preciso. O Senhor diz que não vem tentação senão suportável. Coloca na Almeida, revista corrigida agora. Não vem, senão suportável. Então me ajuda. Olha lá. Não veio sobre vós, 1 carta aos Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Lembra que eu tenho falado para você, o tentador é sobrenatural. Ele é sobrenatural. Agora, a tentação não é sobrenatural, não, é humana, é natural. Ou seja, o meu adversário, ele não oferece para mim nada do que eu não queira. Ele só oferece para mim aquilo que já está dentro de mim. Que é isso, pastor? Sim. A única coisa que ele faz é avulsar, né? É turbinar aquela situação ali,
para aquilo desaflorar, mas já está dentro da pessoa. Para aquilo aflorar, mas já está dentro da pessoa. É coisa séria. Ó. Não veio sobre vós tentação senão humana. Agora nós temos um Deus bom, mas fiel é Deus, que não nos deixa tentar acima do que podeis. Ele não deixa acima da minha estrutura. Pastor, tem que enfrentar uma batalha, tem que enfrentar dificuldade, fica firme. Mas por quê, pastor? Se você não aguentasse, Deus não permitiria. Se está aguentando, se a batalha está do jeito que está, porque você tem condições de vencer. Agora é aquele negócio, tem aquela pessoa, qualquer coisinha está desistindo. Qualquer coisinha está abrindo mão. Qualquer coisinha, não. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Nós não podemos ser daqueles que recuam. É só a coisa não está do jeito que a pessoa quer, pronto, já se abate, já fica desanimada, já retrocede. Não. Isso aí é o diabo querendo lhe enganar, lhe roubar a bênção que Deus tem para você. Não veio sobre vós, e não vem, não vem, tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais. Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá o escape, então eu preciso desse escape aí. A pressão está muito alta. Uma panela de pressão que está tampada ali, vai acontecer o que com ela? Vai explodir. Então pede para Deus o escape. Deus, eu não posso estourar não posso explodir não. Me dá um escape. Eu preciso ficar livre dessa situação. Eu preciso que o Senhor me abra uma porta. A tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A que o Senhor fecha, ninguém abre. Então é o Senhor que abre portas, me abre uma porta. Por quê? Porque eu estou começando a me sentir abatido. Estou começando a sentir a minha alma adoecer. Eu preciso da tua ajuda. E aí, pastor? Ele ajuda. Ele ajuda. Mas sabe o que acaba acontecendo? Nós acabamos que, no dia a dia, desprezando a amizade de Deus. Não tem aquela pessoa que você se torna muito íntimo dela. Você conhece, você não conhecia, mas você conhece essa pessoa e vai se tornando muito íntimo dela, essa pessoa vai se tornando muito preciosa para você. Mas só que com o tempo você vai... Não é que ela não deixou de ser sua amiga, mas você vai se afastando um pouco dela porque você encontrou uma outra pessoa mais interessante aos teus olhos. Já não aconteceu? Sim ou não? Já aconteceu. Se você falar que não aconteceu, você está mentindo. Você sabe que já aconteceu. Mas só que com Deus isso não pode acontecer. Mas às vezes é isso que nós estamos fazendo com Deus. Presta atenção, o Senhor Deus, Ele tomou uma decisão muito séria, depois de um comportamento que nós tivemos. Nós quem? A humanidade. Adão tomou uma decisão. Ele acreditou que a vontade dele era mais relevante que a de Deus. Então, deixou de lado a palavra de Deus e se colocou na posição de inimigo de Deus. Então, Deus baixou juízo. Inimigo é nas trevas, eternamente. Só que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele foi lá e enviou o Filho dele. O Verbo. Eu já expliquei para você. Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele diz que o Pai é maior do que Ele. Então, Pai, o Deus Todo-Poderoso, Verbo, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas, pastor, é Jesus Cristo ou é Verbo? Verbo, que se tornou Jesus Cristo, porque esse nome Jesus Cristo foi Deus que deu para ele. Você está compreendendo? Deus deu esse nome para ele, Jesus Cristo. Fez parte do pacote de promessas que Deus fez a ele. O Senhor Deus, só para você entender, como se Deus chegasse e falasse, Jesus, vem cá, Vera, vem cá. O negócio é o seguinte, deixa eu falar com você. Está vendo a humanidade? Eles se perderam. Foi eu que criei. Eu amo a humanidade. E o negócio é o seguinte, eu quero que você vá lá. Eu quero que você se torne carne. Eu quero que você seja o último Adão. Eu quero que você represente a humanidade para mim. Em troca, vou te abençoar. Vou te dar um nome acima de todos os nomes. Jesus. Um nome que todos os joelhos se dobrarão no céu, na terra, embaixo dela. Jesus. Está aí.
Primeiro presente que eu vou te dar. Segundo, vou colocar um trono do lado do meu. Você vai sentar aqui. Tá bom? Terceiro, presta atenção. Vou te dar um reino eterno. Vou te encher de súditos. Quem são os súditos? Aqueles que o Pai deu a Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então faz parte do pacote de promessas que Deus fez a Jesus. Se ele se colocasse, representasse a cada um de nós. E Jesus topou, veio, me representou, te representou, teve uma vida totalmente sem pecado, morreu, experimentou a separação do homem para com Deus, a morte, ele ficou separado de Deus, foi para o inferno, no teu lugar, no meu lugar, tudo isso representando a mim e a você, levou sobre ele as nossas dores, levou sobre ele as nossas enfermidades, todo o castigo que tínhamos que sofrer para ter paz, ele levou sobre ele, o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele, ele fez uma obra completa, ressuscitou, o último inimigo a ser vencido foi a morte, ele venceu a morte, esse não era um poder que estava com ele, esse era um poder que estava com o Pai, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, ele vai usar para ressuscitar você, vai ressuscitar a mim, é uma promessa que ele fez, eu creio nisso. Foi uma outra promessa que ele fez para Jesus. Ele falou que ele não abandonaria Jesus no mundo dos mortos e não abandonou. Uma outra promessa que ele fez para Jesus, que ele não deixaria que o corpo dele apodrecesse na sepultura, não apodreceu. Então ele, como eu falei, fazia parte de um pacote de promessas que ele fez ao Senhor Jesus. E o que acontece? Tudo isso para quê, pastor? Para nos reconciliar com Deus. Para nos fazer novamente amigos de Deus. E nós então, que vivíamos nesse mundo doido, louco, segundo a vontade desse mundo, conhecemos a Jesus. E olha só o que está escrito em Romanos 5,10, ó. E nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos. Por quê, pastor? O pecado de Adão nos colocou na posição de inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho, por meio da morte de Jesus. E agora, que somos amigos de Deus, nos tornamos amigos por essa obra que Jesus fez por nós, por essa representação que ele fez, ele nos representou, nos tornou agora amigos de Deus novamente, nos uniu a Deus novamente. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Então você tem que ter esse entendimento. Custou muito, custou o sangue de Cristo. Lá numa tradução chamada King James, eu quero que você veja algo muito especial. Coloca para mim, irmão, por favor. Ó, primeira carta de Pedro 1,8, ó, na King James, ó. Portanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio, sem sentido, legado por vossos antepassados. Sério. Mas, preste atenção nisso, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Para ser amigo de Deus, irmão, custou. Foi um alto preço que foi pago. Não foi brincadeira, não foi prata, não foi ouro, foi o precioso sangue de Jesus. Mas o que acontece? Lembra que eu falei? Aí nós conhecemos a Jesus. E começamos a nos envolver, e a orar, e a ler a Bíblia, e a louvar a Deus, e ele se torna um amigão. Nos tornamos amigos de Deus. A coisa está linda, maravilhosa. Mas, todavia, nós vamos nos afastando. Já não oramos como orávamos antes, já não lemos como líamos antes, já não estamos na casa de Deus como estávamos antes, já não jejuamos. Ou seja, não é que eu deixei de ser amigo, mas é que eu encontrei agora algumas coisas que
estão me deixando tão alegre, tão feliz, que eu já não estou dando mais tanto valor a essa preciosa amizade. Irmão, nós temos que tomar cuidado. Eu ouvi um amigo meu, ele contando que o filho dele pediu para ele um videogame. E ele foi lá, comprou o videogame mais moderno, acho que agora é o 5, né? Play 5, acho. Comprou o mais moderno e deu para o filho de presente. Filho, você quer agradar o filho, né? Você quer deixar o filho feliz. E ele deu de presente para o filho. E o que acontece? Ele tinha um relacionamento muito legal com o filho, né? O que acontece? E, de repente, ele liga para o filho, uma viagem que ele foi fazer, ele liga para o filho, e ele fala: filho, e aí? Ô pai, não dá para a gente conversar depois não, que eu estou aqui, eu estou quase passando de fase. Irmão, você não tinha nada, você pediu, Deus começou a te dar prosperidade. Você não tinha nada, Deus pediu, te deu uma família. Você não tinha nada, Deus pediu, te deu paz. Você não tinha, Deus te deu saúde. E Deus foi te dando, te fez crescer no entendimento. Você era um Zezinho na vida, um pangaré na vida, hoje é uma pessoa respeitada. E agora o teu relacionamento com Ele está prejudicado, porque aquilo que Ele te deu está te levando para outras coisas que você está achando mais importante do que estar com Ele. Agora, para o filho dele, era mais importante passar de fase do que conversar com o pai, do que fortalecer o relacionamento com o pai. Tem muitas pessoas que é assim que está acontecendo. Está assim que está acontecendo. Irmão, não é errado. Eu tenho tentado frisar isso, que eu não quero que você fique fanático e nem fique religioso. Não é errado. Não é errado eu maratonar uma série. Não é errado eu sair para viajar e curtir com a minha família. Não é errado eu tirar um momento de lazer, sei lá, um churrasco com os meus familiares, a não ser que eu vá lá para dar mau testemunho, né? Porque eu tenho que ir lá para representar Jesus, né? Eu não posso ir lá para dar um mau testemunho, mas vou lá para ser luz, mostrar que há uma diferença no modo de viver daquele que pertence a Cristo. E sem desprezar as pessoas que ali estão. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, antes de você conhecer Jesus, você era pior do que eles. Você era a alegria da festa, era o que mais bebia, era o que mais fumava, era o que mais falava palavrão, era o que mais fazia besteira. Você era a alegria da festa. Então não é para desprezar ninguém. É para mostrar que, através de você, hoje Cristo vive. Você está compreendendo? Sim ou não? É para mostrar que através de você hoje Cristo vive. Mas é pelo comportamento que eu mostro. É pelo comportamento que eu mostro. Pedro, quando chegou diante das autoridades, que estava tentando impedir, isso está lá no livro de Atos, que estava tentando impedir que eles anunciassem a Jesus, as autoridades eram pessoas preparadas, letradas, cultas. As autoridades, elas ficaram analisando. Por quê? Porque diante deles estavam homens simples, poucos letrados, com pouca cultura, mas só que a maneira que eles falavam, a maneira que eles agiram diante deles, ficou claro para eles que eles andavam com Jesus. As pessoas que estão à tua volta, pelo teu comportamento, elas têm a nítida certeza que você anda com Jesus? Ou olha para você como olha para qualquer um? Porque o teu comportamento é um comportamento de qualquer um. Não é um comportamento diferenciado. As pessoas, quando elas são afrontadas, elas falam palavrão. As pessoas comuns, normais, as pessoas que vivem no mundo, quando elas são afrontadas, elas saem para briga. Elas querem discutir, elas querem brigar. O que é que tem de diferente em você, então, se você tem o mesmo comportamento que elas têm? O que é que tem diferente em mim, se eu tenho o mesmo comportamento que elas têm? Nada. Olha só, isso está lá em Atos, capítulo 4, versículo 13. E os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples, sem instrução. Eram pescadores.
Eram pescadores. Eram pessoas simples, sem instrução, sem preparo cultural algum. Simples, sem instrução. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de... as pessoas reconhecem que você é companheiro de Jesus? As pessoas no seu local de trabalho reconhecem que você é companheiro de Jesus? As pessoas, os seus familiares, eles reconhecem que você é companheiro de Jesus? O teu filho, a tua filha, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa, reconhece. Porque defeitos todo mundo tem, falhas todo mundo tem, mas quando o teu marido olha para você, ele olha e dentro dele ele tem a convicção, ela é uma mulher de Deus. Ela tem a convicção, ele é um homem de Deus. Ela tem a certeza, a convicção no coração, minha filha é uma moça de Deus. Esses dias eu fui conversar com uma mãe e ela falou para mim, minha filha, é isso aí mesmo que o senhor falou, pastor. Por quê? Porque é o que eu vejo, uma moça de Deus. A mãe falou para mim, é exatamente isso, obediente e tal. Por quê? Se de repente eu falo, a mãe olha e fala, pastor, não é nada disso que o senhor fala, não. Dá um trabalho em casa, pastor. É uma dor de cabeça. Essa menina, misericórdia, viu? Tem até orado por ela. Peço ao senhor que o senhor me ajude em oração, pastor. Não, não, não. Quem me vê tem que ter a convicção e a certeza de que eu sou companheiro de Jesus. Eles eram homens simples, sem nenhum tipo de instrução. Mas qualquer um que via reconhecia. Andam com Jesus. Andavam. Aqui está o verbo está no passado, porque Jesus já tinha fisicamente saído da terra. Mas hoje tem que estar no presente. Anda com Jesus. Ele é de Deus, ela é de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? É coisa séria. Agora o meu comportamento é igualzinho das pessoas do mundo. Que muda então? Que muda então? Não. Tem que haver. Mas sabe por quê? Isso tudo? É porque aquilo que eu te falei, nós estamos desprezando essa amizade que foi comprada com sangue de Jesus, uma amizade tão preciosa por outras coisas. Repito, não tem nada errado. Maratonar uma série, não tem nada errado. Sair para passear com a minha família, sei lá, ir no cinema, depende do que vai assistir. A Bíblia diz que eu não devo colocar os meus olhos sobre aquilo que é imundo. Então depende do que vai assistir. Não tem nada de errado eu sair para comer uma pizza, inclusive pode até convidar o pastor, só que você que paga, não esquece. Não tem nada de errado. Irmão, mas o que é que está de errado então, pastor? Deixa eu te mostrar. Salmo 37, versículo 4. Livro de Salmos, Salmo 37, versículo 4. Olha o que está, olha o que está errado aí. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu. Mas é aquele negócio. Deus não é um prazer para você. Deus não é um prazer para mim. Não é sim, pastor. Como que é? Deus está mais para uma obrigação para mim, está mais para uma obrigação para você do que para um prazer. O prazer, quando eu tenho prazer em algo, está lá. Não é? Não é um prazer o videogame? Está aqui meu filho, estou lembrando aqui, meu filho está aqui hoje no culto aqui. Meu filho era, no videogame, o primeiro jogador da América Latina. Ele era número 1 da América Latina. Só que ele passava lá. Era um prazer para ele. Mas ele está aqui, é minha testemunha. Quando ele era garoto, antes de ir para o videogame, tinha que orar. Tinha que ler a Bíblia, senão não tinha videogame. Mas só que, no início, era uma obrigação para ele também. Não era um prazer, o prazer era o videogame. Agora eu creio, espero no meu coração que Deus seja um prazer para ele. Também. Deus não quer ser o único. Deus quer que você tenha prazer de estar com a sua mulher, ter uma família, quer que você tenha prazer de ter uma vida financeira digna, Ele quer que você tenha o prazer de alcançar e se realizar. Ele quer, mas Ele quer também ser um prazer. Ele não quer ser uma obrigação na tua vida. Ele não quer ser aquela pessoa, né? Igual aquele filho que só visita o pai, não é por amor, é por interesse. E aí, pai, tudo bem? O que é que você quer?
Ô pai, só vem aqui quando quer alguma coisa. Não vem aqui porque me ama. Não vem aqui porque sente falta de mim. Só vem aqui porque você está precisando de alguma coisa. Então pode falar que você está precisando. Não. É lógico que na minha dificuldade eu vou buscar quem? Eu vou buscar o Deus que Todo-Poderoso. O salmista já declarou um dia, de onde virá o meu socorro? Ele faz uma pergunta, aquela chamada pergunta retórica, de onde virá o meu socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É lógico que eu vou a Ele, na minha dificuldade, eu vou a quem? Eu vou a Ele, mas não só na minha dificuldade. Eu vou a Ele na minha alegria, no meu prazer, na minha satisfação. Eu vou a Ele em todo o tempo. Por quê? Porque Ele é um dos meus grandes prazeres. E é o que Ele quer ser um prazer na nossa vida. Agora, não é? Não, pastor, Ele é assim, é. Quantas vezes você orou a Ele essa semana? É o quê? Ele não é um prazer? Uma coisa que é prazerosa, você não fica sem ela. Você não fica sem ela. Quantas vezes você orou a Deus essa semana? Já é quarta-feira, quantos jejuns você fez essa semana? Já é quarta-feira, quantas vezes você catou as escrituras para meditar? Quantos livros você viu da Bíblia dessa semana? Como é que eu posso falar que Ele é um prazer para mim? Você está entendendo ou não? Então isso tem que mudar. Lembra que nós lemos lá em Atos agora há pouco? Lembra? Quando ele fala para que se arrepender? Vamos ler de novo? Por quê, pastor? Isso é errado. Se Ele não é um prazer para a minha vida, na minha vida, tem algo errado. Eu tenho que me consertar. Eu tenho que me converter. Eu tenho que voltar a Ele para que Ele possa me trazer novos tempos de força espiritual. Livro de Atos. Novos tempos de força espiritual. Nós temos que ter esse entendimento. Portanto, arrependam-se. Tem que se arrepender. Eu estou falando de prazeres lícitos, tá? Não é ilícitos, não. Porque ilícitos vai me levar à morte. Que é pecaminoso, me separa de Deus. Porque quando a pessoa pensa em prazer, ela pensa em pecado. Não, pecado não é prazer, pecado é escravidão. Pecado é escravidão. Aquela pessoa que comete pecado, a Bíblia diz que ela se torna escrava do pecado. Eu não estou falando de escravidão, não. Eu estou falando de pessoas que são livres e libertas, pessoas que pertencem a Deus, mas estão desvalorizando essa amizade preciosa com Deus, porque encontrou algo para ela que parece que é melhor. Que parece que é melhor. Os prazeres lícitos que o mundo oferece, que está colocando acima de Deus. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Segue. Pecado, pastor, pecado. Eu sempre brigo com os meus auxiliares aí. Eu falo que está lá no livro de Jó também, mas também Davi também disse. Mas eles falam que não, que só está no livro de Jó. Uma hora dessa aí a gente vai fazer a prova dos 9, né? O que, pastor? Davi declarando, ou Jó declarando, eu nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Meu irmão, você sempre foi meu amigo, de estar próximo, de estar junto, bater papo e tal. Você nem tem ultimamente falado um oi, você fez o quê? Você me abandonou, irmão. Você me abandonou. Então, quer dizer, deixar de buscar a Deus é um pecado. Abandonar essa preciosa amizade custou muito. Foi um preço pago muito alto. Houve um grande planejamento para que nós nos tornássemos amigos de Deus novamente. Olha lá. Esse aqui é Davi. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu. Palavra de Davi. Só que Jó falou também, viu? Dá uma procuradinha lá em Jó. Vamos tirar a prova dos 9 hoje? Vamos tirar a prova dos 9 hoje? Irmão, não podemos cometer esse pecado de abandonar a Deus, abandonar a palavra. Já não leio mais, irmão, já não medito mais, já não oro mais como deveria. Para vir na casa de Deus, eu venho, parece que tem 500 quilos me arrastando. Não, tem que haver uma mudança. Volta lá em Atos. Nós temos que nos arrepender desse comportamento.
Não vou deixar de maratonar minha série. Não vou deixar de levar minha esposa no parque, meu marido no parque, meu filho no parque para passear. Não vou deixar, não. Mas eu vou voltar a ter o relacionamento com Deus. Vou voltar a fazer dele também um prazer na minha vida. Você está compreendendo? Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Mas lindo eu acho essa parte aqui, o 20. Olha que coisa linda. 20. E também, para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Tem que ter, irmão, essa diferença. Essa alegria, esse prazer que você tinha hoje está um peso para você, né, amigo? A dificuldade para você, né? Mas por quê? Está um peso, uma dificuldade. Você está desprezando essa preciosa amizade. Você está desprezando, você se afastou por causa de outras coisas. Você quer passar de nível, só que está no nível no mundo natural. Não lembra, não? Adúlteros e adúlteras. Aquele que se faz amigo do mundo institui-se inimigo de Deus. Olha que coisa séria. Olha lá, Tiago 4,4. Quando nós pensamos em adultério, sempre pensamos naquela mulher que trai o marido, naquele homem que trai a mulher. E não é adultério, pastor? É também, mas adultério não é só isso, não. O que é adulterar? É você pegar algo que é puro e colocar algo no meio. Já não é mais puro, adulterou. A fórmula já não é mais pura, adulterou. Você está compreendendo? E nós estamos muitas vezes adulterando o nosso relacionamento com Deus, que era puro, nós estamos adulterando, colocando outras coisas no meio. E o relacionamento com Deus está cada dia mais ralo. Cada dia eu estou mais distante. E isso que tem que ser corrigido. Não é agora, pronto, mulher, agora não vamos sair mais não porque é pecado. Nada disso. Quem foi que falou para você isso? Quem foi que falou para você isso? Não é nada disso. O que você tem que fazer é intensificar o teu relacionamento com Deus como ele era antes. Voltar a buscar, voltar a orar, voltar a adorar, voltar a ter paz, voltar a se envolver com Deus como era antes, quando você começou e construiu uma grande amizade, mas tão grande essa amizade, que Deus te deu até um presente, ó, te deu o Espírito Santo para morar em você. Não tem aquele negócio de ter um amigo, você curte ele, você curte de uma maneira que você chega até e dá um presente para ele. Pô, você sabe que você é meu parceiro, ó, quero te dar um presente. Mas quando você vai distanciando, você não se preocupa com mais nada. Você já deixa de lado, porque você encontrou algo que para você parece ser mais importante. Mas eu tenho falado e vou falar para você novamente. Se você não tiver tempo e não quiser andar com Deus hoje, amanhã, que não vai ter tempo, não vai querer andar com você, ele. É muito sério o que eu estou te falando. Adúlteros e adúlteras, não saibei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. É você que se faz inimigo de Deus. Nós temos que parar e nos analisar. A Bíblia diz que nós temos que nos observar. A Bíblia diz, examine o homem a si. Eu não tenho que esperar ninguém me observar, me analisar. Eu que tenho que me analisar. Eu que tenho que me analisar. E me consertar, me corrigir, ser verdadeiro comigo. Realmente, esse meu comportamento não é legal. Não condiz com quem se declara de Deus. Não está legal, vou mudar. Vou mudar minha maneira de agir. Se necessário, minha maneira de vestir. Se necessário, minha maneira de falar. Eu vou mudar. Vou me comportar de acordo com o que a palavra de Deus diz que eu devo me comportar. Amém, pessoal? Você está entendendo, sim ou não? Não, irmão, nós temos que ter entendimento da palavra e viver ela. Como é que você despreza uma amizade dessa que custou o sangue de Cristo? Para que pudéssemos novamente ser amigos de Deus. Foi por meio de Cristo que nos tornamos amigos de Deus novamente. Aí eu desprezo o meu relacionamento porque eu estou com coisa mais importante. Não, porque eu tenho meus negócios para cuidar. O senhor sabe, né, pastor? Eu tenho uma vida. Que vida que você tem sem Jesus, ô mulher? Que vida que você tem sem Jesus? Ninguém tem vida sem Jesus. Nós temos que abrir o nosso entendimento e nos envolvermos com Deus da maneira correta.
Não é para deixar de viver. Deus quer que você vá para a praia, pode ter certeza. Ele quer que você vá lá, nem sei se tem Play Center ainda. Parece que estão renovando aí essa franquia, né? Quer dizer, vai para o Play Center. Não tem nada demais, não. Não tem nada demais. Pega um avião, vai conhecer os Estados Unidos. Não tem nada demais, não. Vai conhecer, você vai ver que tem gente bonita lá, como tem gente bonita aqui. Tem gente feia lá, como tem gente feia aqui. Terra da oportunidade. A terra da oportunidade é o reino dos céus. Fica na palavra para você ver só quantas oportunidades Deus abre para você. Irmão, deixa Deus te abençoar. Se envolve com Ele de verdade. Tem que consertar algo, tem que tirar algo da vida, conserta, tira da vida o que tem que tirar, conserta o que tem que consertar. Viva para Ele, viva com Ele. Não despreze essa amizade preciosa. Amém, Jesus? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé? Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Não despreze essa amizade preciosa, tá? Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.